Muito bem, louvado seja o Senhor. Eu tenho poucos anúncios essa noite para compartilhar com vocês antes da palavra. Eu gostaria de pedir que todos orem pelo retorno dos cultos presenciais. Essa semana nós deixaremos vocês informados pelas mídias sociais a respeito do culto do próximo domingo, dia 11 de abril, se será presencial ou não, né? Nós estamos orando que sim. E que você simplesmente se mantenha em oração. Há muitas coisas aí para serem normalizadas, tá bom? Então, vamos aguardar em oração. Eu peço também que você prepare os elementos da ceia. Nós, no final da palavra dessa noite, vamos tomar a ceia. Você, se não tiver suco de uva, pode ser qualquer suco, pode ser água, não tem problema. E se não tiver pão, bolacha, pode ser qualquer alimento, não tem problema, tá bom? E também eu peço que você compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possível. Amém? Muito bem. Haverão dois textos base, né, para a palavra dessa noite, mas eu gostaria de começar com Lucas 22, Lucas capítulo 22, de 7 a 20. O tema da mensagem dessa noite é redenção, vida e esperança. Essa é a Páscoa do Senhor. Redenção por causa do preço que foi pago, do resgate que Jesus efetuou na cruz, pagando pelos nossos pecados e nos tirando do poder de Satanás e da morte para sempre. Vida, porque fala de vida eterna com Deus, desde agora e para sempre. E esperança, porque fala do futuro glorioso prometido pelo nosso Salvador. Redenção, vida e esperança. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. Eu não vou ler todo o capítulo, toda a passagem de Lucas 22, nós vamos conversando à medida que nós navegamos pelo texto. Lucas 22, versículo 7, diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Nós sabemos que a Páscoa, originalmente, é uma celebração judaica que comemorava a libertação do povo judeu do Egito. E anualmente eles celebravam essa Páscoa lembrando da fidelidade de Deus, o nosso Deus, que os tirou com mão forte do poder de Faraó, da escravidão. E então aqui Jesus está na festa dos pães sem fermento, que era um outro nome para a festa da Páscoa. Pão sem fermento, lembrando da refeição que o povo judeu teve que comer às pressas, porque naquela noite o Senhor passaria com o anjo da morte, né? O anjo da morte do Senhor passaria sobre todo o Egito, e toda casa que não tivesse os seus umbrais com o sangue de um cordeiro, haveria morte naquela casa. E com grande poder, Deus, ele libertou o povo de Israel, quando então, por essa última praga, o faraó se rende. E ele deixa o povo ir. A gente sabe o grande desfecho, quando faraó vai atrás do povo e é esmagado, né? Todo o seu exército é esmagado pelo Mar Vermelho. Mas o mais poderoso dessa celebração da Páscoa é que nosso Senhor Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados durante a festa da Páscoa, e ele foi o Cordeiro Pascal, ele foi esse Cordeiro cujo sangue trouxe salvação, cujo sangue trouxe grande libertação para as nossas vidas, para todo aquele que nele crê, todo aquele que confia nele.
Então, é por isso que Jesus se tornou a nossa Páscoa. Então, a nossa Páscoa, ela fala dessa morte e ressurreição do nosso Salvador. Jesus, ele verdadeiramente venceu a morte, porque não era possível que a morte o retesse, porque assim como a festa era dos pães sem fermento, e a gente sabe que biblicamente o fermento é um símbolo do pecado, Jesus, ele viveu uma vida sem pecado. Ele é esse pão sem fermento, ele é esse homem sem pecado que foi capaz de pagar completamente pelos pecados meus, seu e de toda a humanidade naquela cruz. E assim humilhar a Satanás, todo o poder das trevas, com grande vitória, e tirando de Satanás todo o poder contra as nossas vidas, todo o poder de acusação, porque a cédula que nos era contrária foi cravada naquela cruz. Louvado seja o Senhor, porque a ressurreição do nosso Salvador é a comprovação de que o seu pagamento foi efetuado com sucesso, que Deus, o Pai, aceitou esse pagamento dessa dívida, das nossas dívidas, que Jesus pagou na cruz, e a sua ressurreição é a grande prova, é o grande recibo de que nós fomos verdadeiramente perdoados de todos os nossos pecados. Então, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro, então, que nós lemos aqui, que os judeus sacrificavam, era uma figura de Jesus, né? Já ilustrando que Deus, ele enviaria o seu Filho como o Cordeiro, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, através do seu sacrifício naquela cruz. E ele faz isso morrendo na festa da Páscoa, de forma que todos os povos pudessem saber que o pagamento, que a provisão para os nossos pecados, ela foi, Deus proveu e foi efetuado. Grande perdão nos foi garantido, grande libertação nos foi dada a todos os que confiam nele. Versículos de 8 a 11. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículos de 12 a 16. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Essa refeição da Páscoa estava preparada na casa desses discípulos, que não nos é contado o nome. Seus discípulos preparam, eles se reclinam à mesa e Jesus faz uma declaração incrível que eu quero enfatizar essa noite para nós. Ele diz no versículo 15 que desejou ansiosamente comer essa Páscoa com eles, porque no versículo 16 ele explica, ele não comerá dela novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso significa que Jesus, ele comeu aquela sua última Páscoa antes de sofrer, antes de pagar o preço dos nossos pecados com os seus discípulos. Ele comeu ansioso ali, feliz de estar ali com eles e lembrando, né, contando para eles que ele não comerá novamente essa refeição da Páscoa, até que se cumpra no reino de Deus, até que ele tenha toda a igreja, toda a sua noiva, reunida com ele novamente, naquele grande dia, que será um dia de grande festa, porque a Páscoa é sempre uma celebração de grande festa, A gente pensa no caos que o mundo está hoje, e a gente pensa, uau, quem fala em festa, não é? Quem faz festa nesses dias?
Mas é incrível que, ainda que as circunstâncias elas sejam adversas, a palavra de Deus ela não está presa. O Espírito de Deus está agindo poderosamente dentro de muitos corações. A grande festa. Hoje é a grande festa. Hoje, pecadores estão se arrependendo, vidas estão sendo salvas. Deus continua a agir poderosamente, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. E até que se cumpra esse tempo da era da igreja, o Senhor vai continuar operando maravilhas. E Ele vai executar todo o seu querer, porque céus e terras poderão passar, mas a sua palavra jamais vai passar. Então, Jesus ele comeu aquela refeição com seus discípulos, feliz por estar comendo, mas ele faz essa declaração: eu não vou comer novamente até que eu reúna toda a minha igreja, todos os meus discípulos, a minha noiva amada, aquela por quem eu dei a vida, darei a vida naquele dia, onde Ele mesmo vai nos servir. Então o Senhor ele tem grande ansiedade para esse dia, grande entusiasmo para o dia que Ele vai nos servir nessa ceia, que será as bodas do Cordeiro nos céus, e nós também temos uma grande ansiedade. E cada ceia, irmãos, que passa, é como um lembrete para nós de que é uma ceia a menos até essa grande ceia, até esse grande momento que nós estaremos com nosso Senhor à mesa e seremos servidos por Ele pessoalmente. E isso é maravilhoso só de pensar. Então, Jesus ele é esse pão sem fermento. E quando a gente pensa em Jesus como pão, Ele mesmo falou: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome. Então Jesus é esse pão da vida, que quem come, né, quem confia nele, nunca mais tem fome. E fome no sentido espiritual mesmo. Cada um de nós, ser humano, nós temos um buraco, um vazio enorme na nossa alma, que só Deus, que só Jesus pode preencher. E Ele preenche, nós nos sentimos satisfeitos, nós somos fartos quando nós provamos desse pão. Nós somos fartos de toda a justiça, nós somos fartos porque sabemos que temos a promessa da vida eterna e já vivemos essa vida eterna nesse momento que nós o conhecemos. Então, isso é glorioso. Jesus, Ele aguarda esse grande momento e nós também. E cada vez que a gente toma a ceia, nós renovamos essa esperança, irmãos, porque os dias são maus e nós precisamos trazer à memória o que nos traz esperança, o que nos dá esperança, o que nos lembra da promessa de Deus. É necessário que toda essa ordem passe, é necessário que esse mundo manchado, atingido pelo pecado, passe, para que novos céus e nova terra apareçam, onde haverá justiça. E nesse momento, irmãos, isso é grande, é muito empolgante. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais Covid, não haverá mais corrupção, não haverá mais politicagem. Será perfeito, não haverá a presença do pecado. Isso é maravilhoso, essas são boas notícias. A Páscoa nos lembra dessa glória, dessa promessa gloriosa que vai se cumprir, Louvado seja o Senhor por causa dessa certeza. Então não haverá mais mal algum, não haverá mais tristeza alguma, nem luto, porque a glória do Senhor vai ser completa em tudo e em todos. Versículos de 17 a 20. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês.
Eu gosto quando Jesus fala no versículo 17, tomem isso e partilhem uns com os outros. Né? Nós sabemos que a ceia do Senhor, que nos lembra do corpo e do sangue de Cristo, né? O corpo de Cristo que foi açoitado e partido naquela cruz em nosso favor, e do sangue puro do Senhor, sem pecado, um sangue inocente, de um cordeiro sem mancha, sem defeito, perfeito, que foi derramado totalmente ali para o perdão dos nossos pecados. Então, seja quando for e onde for que você tomar a ceia do Senhor, isso é um memorial, isso é para você lembrar do preço que foi pago por você, lembrar da sua libertação do pecado, da sua libertação do poder do diabo, da sua libertação da morte, que Jesus nos deu para sempre. Ele nos deu a vida eterna. Então nós precisamos nos lembrar dessa verdade, irmãos. Muitas vezes estamos cansados do dia a dia, da luta, de tantas coisas que acontecem, né, do caos que se instaura a cada dia. E nós precisamos trazer à memória essas coisas que nos dão força, que nos faz levantar a cabeça novamente e olhar acima dos montes, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não cochila, e Ele não vai deixar nossos pés vacilar, irmãos. Jesus é fiel, Deus é fiel. Então, esse é o nosso memorial do seu corpo e do seu sangue, que foi partido e derramado em nosso favor. E Ele repete que não beberá do fruto da videira, até que se cumpra o reino de Deus, naquele dia que Ele nos servirá. E sempre que você fala da ceia, a gente sabe que isso fala da nossa libertação pessoal, mas ele fala para partilhar. Nós precisamos partilhar Jesus, irmãos. Quando nós partilhamos Jesus, quando nós falamos para as pessoas o que Ele fez na nossa vida. E você não precisa ser nenhum teólogo para falar que Jesus morreu para te salvar dos seus pecados e que Ele é maravilhoso, que Ele nos ama. Se você lembrar de João 3,16, esse é o evangelho completo num versículo, eu quero ler com você. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém morra, Deus não se alegra com a morte do ímpio. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, e Deus nos usa como canais, como esses mensageiros dessa boa notícia, que o preço do pecado foi pago, e que as pessoas precisam saber dessa verdade, e serem salvas, e nascerem de novo, e entenderem que Deus as quer como filho e não criatura. Então, nós somos esses mensageiros de Deus nesse mundo para levar essas boas novas. E as pessoas estão desesperadas, irmãos. As pessoas estão como peixes pulando no barco, pulando na rede. Elas precisam de respostas para entender o que está acontecendo, e nós temos essa resposta, porque nós conhecemos o autor da vida. E nós sabemos que Jesus é a nossa Páscoa. Eu coloquei algumas coisas que Deus quer que todos saibam. Deus quer que todos saibam que nada pode nos separar do amor dele em Cristo Jesus. Deus quer que todo mundo saiba que nada pode nos impedir de receber do amor, da graça e do perdão dele em Cristo. Deus quer que todo mundo saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Deus quer que todo mundo saiba que Jesus foi a manifestação de Deus em carne. Ele é o Deus conosco. Deus quer que todo mundo saiba que da mesma forma que Jesus ressuscitou dentre os mortos, todos os que creem nele ressuscitarão dentre os mortos. Deus quer que todo mundo saiba essa verdade, porque isso é tudo para nós. Em 1 Coríntios 15, de 3 a 4,
nós lemos: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Verdadeiramente, irmãos, a palavra de Deus é aquela que se cumpre, as promessas de Deus todas se cumprirão. Deus pacientemente aguarda que todos se arrependam, que o homem se arrependa dos seus pecados, que reconheçam a sua necessidade de um Salvador, que Jesus Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou, conforme as Escrituras nos dizem. E, irmãos, novamente eu repito, os céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus, ela se cumprirá, ela jamais vai passar. Ela é a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre. É a nossa segurança e a nossa certeza de paz, alegria, esperança eterna. Então eu oro, irmãos, que nesse momento, mais do que nunca, você se agarre à palavra de Deus, que ela seja a sua base, o seu fundamento da sua fé. Você ouve muitas notícias de todo tipo, mas tudo que você precisa saber, que vai mudar, transformar você, está na palavra de Deus. E eu oro que você faça essa prioridade na tua vida. E, irmãos, o que é mais maravilhoso quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra transcende esse mundo, de tudo que é bom desse mundo e de tudo que é mal nesse mundo. A palavra de Deus revela o próprio Deus, ela nos arrebata e nos traz para mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais fortes nós ficamos, irmãos. E é por isso que eu apelo para que você se agarre à palavra de Deus. E nesse momento que nós lemos e meditamos, estudamos a palavra, as nossas mentes são libertas das mentiras e do cativeiro do diabo. Elas são libertas pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. E eu penso, irmãos, no seguinte: nós temos pouco tempo, há um curto tempo, para a gente viver intensamente o Evangelho, a palavra, a verdade de Cristo, falar às pessoas do amor de Deus através de Cristo, brilhar a luz do Senhor ainda mais intensamente, porque quanto mais densas as trevas, mais brilha a luz do Senhor. E Deus nos chama para brilhar essa luz, que a igreja se levante para brilhar essa luz. O nosso testemunho deve dizer às pessoas a razão da nossa esperança. Por que a gente não está desesperado? Por que a gente tem paz em meio ao caos? Porque nós temos essa promessa de vida eterna, de ressuscitarmos, de ressurgirmos como o nosso Salvador ressurgiu. Então nós vivemos intensamente como cidadãos terrenos, né? Não podemos esquecer que nós somos chamados a viver com integridade, honestidade, orando pelos nossos governantes. É isso que a palavra nos fala, ajudando os necessitados. É uma grande missão prática para nós fazermos enquanto estivermos aqui. Mas a gente não pode esquecer que a nossa pátria, ela é celestial. Nós somos cidadãos celestiais antes de sermos cidadãos terrenos. E é aí que está o segredo, né, dessa paz e dessa alegria que transcende o que é bom e o que é mal nesse mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós sabemos, né, que estamos indo para casa e nós temos essa saudade, esse anseio dentro de nós de poder estar com o nosso Senhor face a face. Então, você não é egoísta quando você anseia para que Jesus volte. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor Jesus, Maranata, nós te aguardamos, mas enquanto estivermos aqui, queremos ser fiéis. Nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda a testemunharmos o teu amor a esse mundo perdido e carente. Então, que Deus nos guarde, irmãos, sim, de um governo tirano, de um governo que não reconhece a existência de Deus, a soberania de Deus. Você sabe que comunismo e cristianismo nunca deram as mãos na história da humanidade, nunca vão dar, porque o comunismo exclui a existência de Deus, tá bom? Não se engane. E a nossa resposta não está nesse mundo, a nossa resposta está no nosso Salvador. Está em Deus, está na palavra que não falha. O único que não falha é a palavra de Deus. E é ela que nos ajuda nos momentos de aflições da vida, né? Que Deus nos ajude
a vivermos nesse tempo que nos resta de maneira correta, a trazer glória para o nome dele e fazer diferença na vida de muitos aqui. Porque o que eu vou falar agora é a nossa oração, porque é necessário que o que é mortal se revista de imortalidade, irmãos. É necessário que o que é mortal se revista de imortalidade. Nós ansiamos por essa redenção completa do nosso corpo físico também. Temos a redenção espiritual da nossa alma, do nosso espírito, mas ansiamos pela redenção física também. Ansiamos por esse corpo glorioso como o do nosso Salvador em sua ressurreição. Irmãos, Jesus não nos veio dar uma vida de conforto nessa terra. Não veio. Jesus não veio nos dar uma vida de conforto. Eu sei que isso é o que o Evangelho da Prosperidade prega, mas essa não é a mensagem bíblica, essa não é o Evangelho de Cristo. Jesus, ele não veio nos fazer confortáveis nessa terra. Ele veio para nos dar certeza da nossa salvação eterna ao lado dele. Não aqui, não aqui. Aqui nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Nós habitamos em tendas temporárias, porque a nossa casa firme, eterna, está nos céus, não é daqui. Então o propósito da sua vinda, da sua morte e ressurreição, não foi nos trazer conforto, foi nos trazer perdão e vida com Deus, vida eterna com Deus. Então coloca a sua mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Esse é o meu clamor e o meu apelo essa noite. Então, tudo o que Jesus veio fazer se faz necessário para nos garantir essa redenção, essa salvação, essa vida plena e eterna ao lado dele, nos céus e não aqui. E eu quero encorajar, eu quero animar com essas palavras de verdade, que liberta, que nos dá esperança. Animar você que porventura esteja se sentindo fraco, desmotivado, entristecido, cansado, aflito, ansioso, com medo por tudo isso que está acontecendo, seja por causa do Covid-19, seja por causa da injustiça que tem prevalecido nos meios políticos, econômicos, sociais, seja por conta do colapso da economia que está afetando milhões de brasileiros. É terrível isso, é lamentável isso, tanto comércio fechando, é revoltante sim. E que esteja se sentindo triste ou preocupado por causa da falta de um trabalho, ou pela preocupação com o que vai alimentar seus filhos amanhã. E tudo isso é muito legítimo, eu reconheço isso. Muitos estão tristes pela partida de entes queridos, né? E eu acredito que isso tem aumentado a cada dia. Muitos estão em luto, muitos estão em dor, muitos estão angustiados por ter um ente querido entubado. Isso é terrível. E outros estão inseguros e incertos com o que vai acontecer amanhã por causa de todo esse caos, de todas essas incertezas. Então, eu me dirijo basicamente a todos, porque todos nós estamos passando por alguma situação dessa. Então, é o momento de nós voltarmos nossos olhos para Jesus. É o momento de nós dobrarmos nossos joelhos e continuar clamando pelo Brasil, pelo mundo, para que a salvação de Cristo alcance o máximo de corações possível, para que a gente esteja com a perspectiva correta, celestial e não terrena, que divide, que traz desconforto e briga entre os irmãos. Não caia nessa, irmão, esse é meu apelo. Coloca a tua mente no alto e não deixa. Parece que a grande estratégia do diabo é dividir a igreja, é dividir o mundo. E não pensa que isso não está acontecendo. O caos precisa acontecer para que o anticristo apareça como o salvador da pátria, o salvador do mundo, e reconciliando, né? Como resposta. Então não caia nessa armadilha, irmãos. Que o mundo seja enganado, a gente entende, mas que um cristão possa se deixar levar por isso, por esse engano, é inaceitável. Esse é o meu apelo a todos essa noite. Então, a grande notícia para todos nós, diante de todo esse cenário, é que Jesus ressuscitou. Sim, Jesus está vivo, Ele venceu a morte. E da mesma forma que Ele venceu, Ele promete que nós que confiamos nele,
também já vencemos a morte. Nós temos a vida eterna. E podemos crer que tudo que Ele prometeu vai se cumprir. E louvado seja Deus por as suas promessas verdadeiras. E só nele temos a paz que ansiamos, e nada mais. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, Ele não engana ninguém. Ele já nos avisou há muitos anos que nesse mundo nós teremos aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Nós podemos nos animar porque Ele venceu. E Ele está do nosso lado. Nós estamos do lado de Jesus. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que deu a sua vida em nosso favor, que nos resgatou e que venceu a morte e todo o mal naquela cruz. Irmãos, essa é a mensagem da Páscoa. Eu quero só enfatizar duas coisas nesse outro texto, em Lucas 24, de 13 a 35. Eu vou ler o texto com vocês, se vocês quiserem acompanhar. Lucas 24, de 13 a 35, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os
e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Os dois pontos, irmãos, que eu quero enfatizar nesse texto maravilhoso, que sempre que eu leio é poderoso demais no meu coração, de perceber o quanto Jesus se importou em se revelar para eles, que estavam entristecidos, que pensaram que Jesus tinha realmente morrido, que não lembravam das suas promessas, que não lembrava que Jesus falou que ele ia morrer, mas que ia ressuscitar. E esses não eram nenhum dos 11, eram outros discípulos que criam em Jesus. E Jesus, ele se revela a eles através da Escritura. E eu amo essa parte que eles dizem no versículo 32, que o coração deles queimava. Eles lembram que nosso coração não queimava no caminho, enquanto ele falava das Escrituras. Imagina ouvir Jesus contando desde Gênesis, todos os livros de Moisés e os profetas, a respeito dele. Quem era ele nas Escrituras e que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Como nós somos tardios para crer, mas Deus é sempre tão longânimo, tão paciente com a nossa fragilidade humana. E o Senhor, Ele ficou com eles, como eles pediram, e se revelou a eles através do partir do pão. Então, essas duas passagens eu quero enfatizar para vocês. Primeiro, Jesus se revelando através das Escrituras. Da mesma forma, quando você medita na palavra de Deus hoje, o Espírito Santo vai testificando no seu coração o quanto você é amado por Deus, escolhido por Deus, justificado por Deus, perdoado por Deus, querido por Deus, o quanto Deus luta por você, o quanto Deus tem sido paciente, bondoso e misericordioso com a sua vida. Eu gostaria que você meditasse nisso que eu vou falar a respeito desse ponto. Em Gênesis, Jesus é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é a esperança da herança prometida. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o juiz e libertador da injustiça. Em Ruth, ele é o descanso do exausto. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o eterno rei. Em Esdras, ele é o construtor de muralhas indestrutíveis. Em Neemias, ele é o restaurador dos quebrados. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor sempre eterno, porque eu sei que meu redentor vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a verdadeira sabedoria. Em Cânticos de Salomão, ele é o amado esposo. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias e Lamentações, ele é o renovo do justo. Em Ezequiel, ele é a glória de Deus. Em Daniel, ele é o rei que vem. Em Oséias, ele é o marido perdoador. Em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o carregador dos nossos fardos. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é a força da fé e da confiança. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança perdida. Em Zacarias, ele é a fonte que purifica do pecado e da impureza. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é Deus conosco. Em Marcos, ele é o servo que opera maravilhas. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é Deus. Em Atos, ele é a força e o poder da igreja. Em Romanos, ele é a nossa justiça. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o nosso santificador. Em Gálatas, ele é a nossa vida. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a nossa suficiência. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o conforto nos últimos dias. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é o pastor fiel. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que um irmão.
Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o médico dos médicos. Em 1ª e 2ª Pedro, ele é a nossa esperança no sofrimento. Em 1ª, 2ª e 3ª João, ele é amor. Em Judas, ele é o que nos livra de tropeçar. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Como é maravilhoso conhecer nosso Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando você se alimenta da palavra de Deus, é dele, é de Jesus que você está se alimentando. É Ele que você está conhecendo. E finalmente, eu quero destacar o partir do pão. Eles reconheceram Jesus, os 2 discípulos no caminho de Emaús reconheceram, eles só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. E aí, os olhos deles se abriram ao partir do pão. É poderoso para mim que eles só puderam reconhecer Jesus a partir do pão. E isso significa muito para nós. O partir do pão é algo fundamental para nós como igreja do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse é o pilar da igreja. E o partir do pão, irmãos, em 6 pontos preciosos para fortalecer a nossa fé essa noite. Nos revela Cristo, une o corpo de Cristo, o partir do pão. Quando a gente fala do partir do pão, a gente está falando da ceia, né, simbolicamente, que lembra o que Jesus fez por nós. E lembrando que também é o momento de nós, como um só corpo, suprir as necessidades uns dos outros, tá? Então, o partir do pão, ele revela Cristo, ele une o corpo de Cristo, ele nos identifica com Cristo, ele glorifica Cristo, ele nutre e fortalece o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós que cremos. Fisicamente, provendo ânimo, através do alimento, emocionalmente, provendo consolo, nos lembrando daquilo que nos traz esperança, e espiritualmente, provendo fé, fortalecendo a nossa fé. E o partir do pão renova a nossa esperança, irmãos. Ele nos enche da paz e da alegria que excede todas as circunstâncias, todo o caos, toda a injustiça, toda a falta, toda a corrupção, toda a enfermidade, toda a tristeza. Nos lembra da fidelidade de Deus, que nunca nos deixa e que nunca nos abandona, nunca. E nos lembra que Ele prometeu voltar para nos buscar. Então, ao tomarmos a ceia do Senhor, eu quero que você se lembre dessas coisas. Em 1 Coríntios 5, de 7 a 8, fala: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Jesus já foi sacrificado por nós. O preço do nosso pecado já foi pago. O Senhor, Deus Pai, nos olha como se nós nunca tivéssemos pecado, porque Ele vê o sangue do seu Filho sobre as nossas vidas. No versículo 8, por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O apelo que eu faço é que você abra teu coração, Senhor, nesse momento, confesse ao Senhor seus pecados, seus medos, seus anseios, suas preocupações, volta o teu coração para o Senhor, lança sobre Ele essa ansiedade, o que tem te consumido, o que tem te afastado de Deus e da palavra de Deus. E deixe que o Espírito Santo de Deus haja poderosamente no seu coração enquanto a gente toma a ceia e louva o Senhor juntos. Salmo 51, 17 fala que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó, Deus não desprezará. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Um coração que confessa suas falhas, seus medos e necessidades diante do grande Deus que nos amou tão perfeitamente e nos ama tão perfeitamente. Então nós vamos orar agora, eu quero orar com você. Separa aí os elementos da ceia e nós vamos consagrá-los. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu corpo partido por nós, pelo seu sangue derramado por nós. E nós vamos orar por todos os que sofrem nesse momento.
que sejam cheios e transbordem dessa esperança que a Páscoa nos traz. Vocês podem comer e tomar no momento que o Espírito liderar vocês durante a adoração. Nós teremos algumas canções, alguns louvores agora, enquanto a gente agradece a Deus e louva a Deus. Mas vamos orar primeiramente. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra e obrigado, Senhor, por esse culto de Páscoa. Senhor, nós confiamos em Ti, crendo que o Senhor fala, que a Tua palavra nunca volta vazia e sempre cumpre com o propósito pelo qual o Senhor a enviou. E eu oro, Deus, que todos que estão nos ouvindo nesse momento e que nos ouvirão, sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, pelo poder da Tua palavra, Senhor, e possam confessar a sua grande necessidade do Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Senhor Jesus, nós precisamos da Tua paz, da paz que excede o entendimento, Senhor. Nós precisamos desse amor sacrificial, incondicional, esse amor puro, que não é egoísta, que não espera nada em troca. Nós precisamos dessa alegria, Deus, que transcende tudo que esse mundo nos oferece de bom e de mal. Nós clamamos a Ti nesse momento, Deus. Ao nós consagrarmos esses elementos que vamos tomar a ceia, que ainda que separados, unidos pelo Teu Espírito, unidos na fé, unidos porque temos um só Senhor. E Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada lar, Senhor representado, Deus, e que essa bênção se espalhe, Deus, sobremaneira. Deus, eu oro que corações se voltem para Ti, se rendam a Ti. Eu oro que a Tua igreja seja apoderada, Deus, para testemunhar Jesus nesse tempo difícil. Eu oro que nós não sejamos medrosos, que nós não nos acovardemos, Senhor, mas brilhemos, Senhor, a Tua luz ainda mais intensamente. Eu peço que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, Senhor, de todo o nosso egoísmo, Senhor, de todas as distrações que nós deixamos, Senhor, que tomem conta da nossa mente, do nosso coração. Como perdemos o foco, Senhor, tão facilmente. Perdoa-nos, Deus. Faz uma obra, traz um avivamento em cada coração. A começar em mim, quebra corações, Senhor Deus. Nós Te clamamos, ó Deus, que onde falta amor, o Teu amor inunde, alcance e transforme, Deus. Onde há ódio, que haja perdão, Senhor. Que haja, Senhor, restauração, cura, Senhor. Que haja cura, Senhor. Nesse momento, Senhor, que haja cura, que o Senhor opere os dons do Teu Santo Espírito com liberdade e com poder, Senhor. Nós clamamos em fé, Senhor. E obrigado, Jesus. Que todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, Senhor, possam sentir a Tua boa mão de alívio, de restauração, Senhor, trazendo-os para mais perto de Ti, trazendo o consolo, a paz, Senhor Deus, o conforto que só Teu Espírito pode trazer, Deus. Faz além das nossas palavras, além do que podemos orar, pedir, pensar a Ti nesse momento, Deus. Age poderosamente, Jesus. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, louve ao Senhor de todo o coração, adore-o porque Ele é digno de todo louvor. Adore-o em espírito e em verdade. Não importa onde nós estamos, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E deixe que o Espírito Santo de Deus faça o resto. Amém. Toda honra e glória e louvor sejam dados ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa.
abriu mão desta glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, o príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então, aleluia, cante. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Cante bem forte pra Ele, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive,
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por nossa vida estar em Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome, Deus. Amém. Vou te convidar para... Não sei como você está aí na sua casa, está deitado, está sentado, está em pé, mas se não estiver em pé, fique de pé, hein? Em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor em celebração ao Senhor. Se você estiver na sala, você afasta aí o sofá, afasta a mesinha de centro, convida a sua família aí para a gente se regozijar no Senhor com essa última canção. Amém? Você pode dançar, pode pular, aplaudir. Se você tem alguma timidez em fazer isso aqui na igreja, faça aí, faça com grande alegria e regozijo no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Com alegria. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ele ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive em meu coração para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive em meu coração para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Sim, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele está vivo, o Senhor. Glória a Deus, porque Ele vive e nós vivemos, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus, que continue protegendo a todos nessa semana e abençoando com grande alegria e paz em nome de Jesus, amém.